O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Com a chegada do inverno, doenças comuns na população começam a ficar mais graves. No programa de hoje, você vai descobrir as causas e os possíveis tratamentos para a rinite e rinocinusite. O Olho Clínico está no ar. Coriza, coceira no nariz e uma longa sequência de espirros fazem parte da rotina de Julia, mas quando as temperaturas começam a cair, os sintomas da rinite pioram e às vezes dão lugar para outras doenças. E quando eu tinha uns 12 anos, eu estava muito mal de uma suposta gripe e nada sarava, não tomava remédio, não fazia efeito, aí evoluiu para uma sinusite. Só que eu também não sabia que era sinusite, mas meu rosto inchou muito, porque ficou tão inflamado que eu deformei meu rosto. E aí eu acabei indo para o hospital. Aí no hospital tiraram uma chapa do raio-x da face e daí descobriram que eu estava com sinusite, que eu tinha rinite, que uma coisa levou a outra. A rinite e a rinocinusite não trazem riscos graves à saúde, mas podem diminuir e muito a qualidade de vida de quem sofre dessas doenças. Por isso, quando o frio se aproxima, o cuidado com o sistema respiratório deve ser redobrado. A gente está mais sujeito a intempéries, a mudanças bruscas de temperatura, né? O uso de aquecedores que ressecam muito o ambiente. Também a exposição a coisas que estavam guardadas durante muito tempo, então geralmente tem um acúmulo de mofo e de ácaros, então isso para o paciente alérgico é mais um agravante, né? E também nós permanecemos mais tempos em ambiente fechado. Em ambiente fechado, a propagação de vírus e bactérias se faz de uma maneira mais eficaz, né? E, consequentemente, a gente tem mais problemas respiratórios, mais infecções respiratórias, sejam bacterianas ou virais principalmente, né? Nas semanas mais frias de Curitiba, os atendimentos médicos para doenças respiratórias podem aumentar em até 30%. Então, muito por causa das mudanças de temperatura, né? Também pela maior proximidade entre as pessoas, o que facilita a transmissão dos vírus, os ambientes fechados. Então, todos esses são fatores que aumentam o risco de transmissão, né, entre pessoas de doenças respiratórias. A rinite é a inflamação da mucosa nasal. Quando algum vírus, bactéria ou substância tóxica chegam ao nariz, o organismo cria uma defesa para impedir o contato entre os agentes agressores e os pulmões. A obstrução nasal bloqueia a passagem do agente, enquanto a coriza e os espirros expulsam o invasor. Rinite é uma inflamação do nariz, né? Como inflamação do nariz, a gente pode classificar ela de duas maneiras. O tempo, a gente chama de aguda ou crônica, tem uma subforma mais para médico que é subaguda, mas aguda e crônica para as pessoas entenderem melhor. E a causa, que ela pode ser alérgica, infecciosa, por irritantes, então inúmeras causas mesmo. Você acaba inflamando o nariz de uma maneira intensa e o nariz é um duto de passagem de ar. Como um duto de passagem de ar fica inflamado, ele acaba obstruindo, e um dos maiores sintomas da rinite é você sentir o nariz entupido, que é a obstrução nasal. Outros sintomas de rinite que chamam a atenção é coceira, coçar o nariz, assim, principalmente coçar o nariz, coçar o olho, sensação de coceira prurido no céu da boca, no palato, no ouvido. Isso é um sintoma que chama muita atenção para processo alérgico. Você pode ter muito espirro também, você pode ter essa sensação de você ficar espirrando toda hora, todo instante mesmo. 3 em cada 10 brasileiros sofrem de rinite alérgica. Nesse caso, a mucosa nasal inflama porque o paciente é alérgico ao agente invasor. Além de tomar alguns cuidados, quem sofre da doença deve procurar um médico para descobrir as causas da doença. Existe uma predisposição genética onde a gente não pode atuar. Mas, se o paciente é sabidamente alérgico, então todo inverno, antes de começar a utilizar suas roupas, seja cobertores, mantas ou mesmo casacos, que eles tenham uma ampla exposição ao sol, para ficar bem ventilados, bem arejados, especialmente mandar lavar tudo com água quente, que é uma água que vai matar os ácaros, né? A temperatura elevada, ela favorece para a eliminação de ácaros também, e procurar evitar esses aglomerados, deixar sempre a casa um pouco mais, na medida do possível, ventilada,
gelada, arejada, evitar o uso abusivo de aquecedores ou de ar-condicionados, né? Sempre na medida do possível. E procurar seu médico de confiança para fazer um tratamento de prevenção de crises e de exacerbações no caso dos pacientes alérgicos. Um cuidado especial que se deve ter com a rinite é o uso excessivo de desobstrutores nasais. Os sintomáticos só vão aliviar um determinado tempo, mas se você não tratar a causa, vai voltar de novo e você vai ficar de maneira crônica. A gente vê de vez em quando algumas pessoas usando esses gotinhas no nariz descongestionantes há anos a fio, sem melhora alguma, cada vez usando mais, e são remédios complicados esses descongestionantes, eu já comentei que tem que se usar por muito pouco tempo, porque eles podem irritar o nariz e eles mesmos promovem uma piora da rinite com o passar dos anos. E eles têm uma característica de fechar os vasos do nariz, as veias, as artérias, para diminuir o inchaço. E essas substâncias também podem cair no corrente sanguínea, gerar hipertensão arterial, pode gerar arritmia cardíaca. Então são remédios que de vez em quando são usados a esmo, sem grande benefício, um benefício imediato, assim, de melhorar em 2 minutos, mas em 3, 4 horas eu estou do mesmo jeito, trazendo um risco potencial de complicação com o passar do tempo, né? Descobrir quem são os agentes causadores da reação alérgica é uma das melhores formas de tratamento. As causas são muitas. Por exemplo, o pó, o ácaro, mudança de clima muito rápida, do frio para o calor, me ataca a rinite. Por incrível que pareça, álcool gel ataca a minha rinite, gato ataca a minha rinite e o ar muito seco também. Quando está muito seco, ataca também a minha rinite. Mas quando não se pode evitar o contato com o causador da alergia ou uma crise grave não passa, os antialérgicos também são indicados. Você tem desde o tratamento que é só sintomático, que você pode lavar o nariz com soro fisiológico, hidratar o nariz com soro fisiológico. Nessa época do ano, no inverno, habitualmente um ar muito seco também irrita o nariz, e naquelas pessoas que têm essa propensão, essas rinites mais crônicas, alérgicas, ele tem muitos sintomas. Você pode usar por períodos curtos de tempo algum descongestionante, se o seu nariz está muito fechado mesmo, por 2 dias, 3 dias apenas. Agora, se ele for alérgico, ele vai ter que procurar um médico e aí o médico vai ter que fazer um tratamento de longo prazo para controlar a sua alergia. Se for bacteriano, ele vai ter que procurar um médico para fazer esse diagnóstico e tomar antibióticos. As rinossinusites têm uma característica, os antibióticos são bem específicos, tem algumas bactérias que só causam as rinossinusites e o antibiótico tem que ser por tempo prolongado mesmo, né? E aí, algumas vezes, algumas características, né? Então, eu tenho rinite porque eu tenho muita alergia e a minha casa tem bastante mofo, eu crio animais, eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que resolver, vamos dizer, a umidade da minha casa, eu tenho que ter um cuidado especial em relação à minha pessoa, em relação a um cachorro, um gato, se eu sou sensível a ele. Então, vai depender muito da causa, que aí vai motivar o tratamento adequado. Sinusite ou a rinocinusite é a inflamação das mucosas dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor dos olhos, do nariz e maçãs do rosto. O fluxo dessa secreção é contínuo e quase nunca é percebido. A sinusite é uma reação inflamatória dos seios paranasais. O que são os seios paranasais? São cavidades ósseas que são recheadas de ar, né? E que tem uma série de funções, entre elas diminuir o tamanho do crânio, fonação, enfim, tem uma série de funções que quando você tem uma reação inflamatória que dificulta a drenagem, que está sempre produzindo uma certa secreção, esse acúmulo de secreção vai levar a uma sinusite. E essa não necessariamente é infecciosa, nós temos várias causas de sinusite. Nós temos as rinossinusites alérgicas, que são extremamente comuns nessa época do ano, temos as rinossinusites virais também, que acompanham muitos quadros de gripe. Então é importante você fazer a diferenciação, porque cada uma vai ter uma abordagem terapêutica diferente. Os sintomas da rinocinusite variam. Se for aguda e muito grave, pode desencadear até febre. E quando você começa a ter complicação com rinocinusite, que é a sinusite já, você pode ter dor na face, né? Dor em cima dos olhos, ou atrás dos olhos, embaixo dos olhos. Você pode ter a sensação de alteração do cheiro, do olfato, não perceber direito o cheiro das coisas ou mudar o cheiro das coisas. Você pode ter dor de ouvido mesmo. E em alguns casos muito agudos, você pode chegar até a ter febre mesmo, né? Quando você tem esses processos infecciosos de complicação, que são as rinossinusites bacterianas mesmo.
Mas quando a doença é crônica, o que muda é a intensidade dos sintomas. Normalmente as dores não são tão severas e não há presença de febre. E o que chama mais atenção às vezes é aquela sinusite crônica. A rinocinusite crônica é associada muitas vezes a dor de cabeça persistente, uma sensação de peso, o nariz permanentemente obstruído, né? E tem a sinusite aguda, que é aquela que dá muita febre, dá um desconforto muito grande, que dá uma tosse muitas vezes produtiva. Então, tem vários tipos de sinusite. A rinocinusite exige um cuidado especial. Quando as mucosas dos seios faciais inflamam, a secreção aumenta e talvez nunca volte ao tamanho normal. O seio da face é uma cavidade óssea, um buraco no meio dos ossos da cabeça. E por dentro dele tem uma pelinha. Essa pelinha, como essa pelinha aqui, como a pelinha aqui do nariz, aqui, ó, que a gente tem aqui. É uma mucosa, ela fica por dentro ali. Essa mucosa, ela produz uma secreção natural, que é tipo uma lubrificação mesmo. E nessa mucosa é que a bactéria acaba se assestando e acaba colonizando. E nessa colonização é que ela produz toda a infecção, a produção da secreção e tudo mais. Com o passar do tempo, se você não trata, aquela mucosa vai inchando, vai espessando, vai ficando totalmente espessada, irregular, torta. Ela fica assim uma camada totalmente, vamos dizer assim, irreconhecível do que é o seu normal. Ela fica totalmente irregular. E quando você chega nessa fase, muitas vezes você vai tratar, ela já não volta mais ao normal. Então, muitas vezes o indivíduo com rinocinusite crônica, ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir uma cura total. Além de dificultarem o dia a dia, essas doenças prejudicam até mesmo o trabalho da atriz. Na minha profissão, que eu sou atriz, é meio difícil, porque o que acontece? Todos os teatros são fechados, não tem claridade, não tem muita ventilação do ar, então acumula ácaro, pó, mofo. Cuidar da saúde é tarefa para o ano inteiro, mas se você sofre de alguma doença respiratória, cuide ainda mais no inverno. E lembre-se de procurar um médico para fazer o tratamento certo. O Olho Clínico está chegando ao fim, mas na semana que vem a gente se encontra para falar de bronquite e asma. E se você quer rever este ou outros programas, é só acessar o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!